Queria que vocês abrissem a Bíblia em Colossenses capítulo 3. O tema dessa mensagem é bem sugestivo, é bem assim, vamos dizer assim, é bem explícito, na verdade, né? Ele aponta para aquilo que que nós já somos, né, no caso, que é o quê? É justamente a jornada do cristão. E aí, eu começo essa mensagem, eu peço para você deixar aberta a Bíblia em Colossenses capítulo 3, certo? E aí, quando eu for para o texto, você já caminhar para ele. Alguns vão abrir digitalmente, né? Outros vão abrir a Bíblia mesmo. Não importa onde você vai abrir, deixa a Bíblia aberta aí para a gente comentar e conversar. Em meados de 1949, o antropólogo conhecido como Joseph Campbell escreveu o seu monomito, ou como alguns conhecem, a jornada do herói. Praticamente, assim, quase tudo que a gente tem hoje de desenho animado que envolve algum tipo de herói bebeu da fonte desse livro. Star Wars nasceu justamente dessa ideia, para quem é fã de Star Wars, né? Quem gosta. E aí bebeu justamente desse livro, que é O Herói de Mil Faces. Bom, a jornada do herói é uma estrutura numa narrativa de como contar uma história que é utilizada em mitos, lendas, romances, obras narrativas e em qualquer outra coisa geral. O conceito de Joseph é que a jornada do herói ela se passa em 12 etapas ou 12 momentos marcantes e é dividido em 3 atos, em 3 grandes, vamos dizer assim, blocos, né? Então, 12 etapas divididas em 3 blocos. C.S. Lewis e Tolkien, para quem conhece C.S. Lewis, quem já leu alguma coisa dele, né? Famoso escritor de Nárnia. E Tolkien, para quem já também conhece, O Senhor dos Anéis, que escreveu aí. São escritores famosos aí, principalmente entre os cristãos. E embora eles não tenham bebido daquilo que Joseph Campbell escreveu, tratam dessa ideia de dividir a caminhada e seus personagens em etapas e momentos marcantes. Como a gente pode ver na coleção de Nárnia, tá até aqui alguns livros aqui de Nárnia. Como também a gente pode ver no livro do Senhor dos Anéis, tá aqui também, de Tolkien. Todos eles dividem a história dos personagens em grandes etapas. Então, traz a ideia de jornada, traz a ideia de que há uma caminhada a ser feita. Muito antes de Campbell nascer, bem antes de Lewis nascer, muito tempo antes de Tolkien existir, o pastor reformado batista John Bunyan escrevia um livro marcante para todos os cristãos. Quem aí é cristão com mais de 30 anos, 25 anos, tem que conhecer esse livro, né? Tem que conhecer um pouquinho do O Peregrino, que foi escrito em meados de 1678, exatamente há mais de 340 anos. Nesse livro, Bunyan procura apresentar os perigos e a vigilância necessária da caminhada que o cristão traça enquanto vive na Terra. E ele também divide essa caminhada em etapas, em momentos, hora de alegria, hora de tristeza, hora de perseguição, hora de ressignificação e aí a conclusão final. A carta aos Colossenses, escrita por Paulo, para mim, é uma carta muito marcante. Quando eu li a carta de Colossenses, eu me deparo com a carta que é escrita em etapas, que ela poderia muito bem desenhar estruturalmente como seria a jornada do cristão, ou pelo menos um mapa-guia, um mapa de ideias apontando para onde em cada momento você poderia andar. Ela começa com as ações de graças, ela começa apresentando a razão da nossa existência, o Cristo Supremo, o Cristo é soberano, e depois ela começa a tratar sobre como é essa vida em Cristo, como funciona a vida para quem está caminhando com Cristo, e aí depois ela começa a tratar
ações práticas dessa pessoa que nasceu de novo em Cristo e que agora deve caminhar para a glória de Deus. Considerações importantes para a gente entender Colossenses a partir da perspectiva da jornada do cristão. Epáfras é um nome estranho, mas Epáfras foi o plantador. Eu acho que vocês já ouviram falar bastante com Aristarco, eu acho que ele já pregou bastante sobre esse tema também, ou qualquer outro pastor, porque é uma carta que, vez ou outra, a gente está recorrendo a ela para trazer pontos para a salvação, pontos para a vida cristã. Epáfras foi o plantador dessa igreja, e os colossenses, os colossos, na cidade de Colossos, estavam passando por uma grande dificuldade. Estavam alimentando as crenças místicas e superstições gnósticas. Eles estavam voltando também a praticar as leis judaicas como complemento para a salvação. Ou seja, eles estavam vivendo um evangelho raso, um evangelho sem muito base em Cristo, e começavam a incorporar na igreja crenças em outros deuses, crenças místicas, superstições gnósticas, coisas infundamentais, e principalmente estavam trazendo de volta a velha vida do judaísmo, que praticavam aquelas monte de leis, justificando que aquilo era para a salvação. Paulo vai tratar desse problema, dessa fé dúbia e volúvel, mostrando o caráter incomparável do senhorio de Cristo. Ele mostra veemente a obra de Cristo em todo Colossenses e mostra que é suficiente e satisfatório. Primeira coisa que a gente tem que entender. Se você ler capítulo 1 de Colossenses, a gente não vai ler agora, mas se você ler, ele já começa com essa abordagem no capítulo 1, a partir do versículo 15, e ele mostra que Cristo é suficiente. Então, nada do que eu faça a mais, nada do que eu venha querer fazer, dinheiro, prata, minha boa ação, minha boa índole, nada disso vai somar ou vai ajudar na minha salvação. Cristo, por completo, é suficiente. E também é satisfatório. Um ponto muito importante, ele não é apenas suficiente, mas ele também é satisfatório. E a obra dele é completa. Nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de religiosidade vai somar, vai trazer benefício. E o ponto que eu quero trazer para vocês hoje, para aprontar para essa jornada, considerando aqui que todos já estão na caminhada com Cristo, seja nos primeiros anos, seja ainda nas primeiras, nas primeiras compreensões do Evangelho, ou seja, aquele que tem 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, 15 anos de igreja. O ponto que eu quero trazer para vocês é justamente o capítulo 3, que é como é essa nova vida do cristão, quais as implicações na sua caminhada, como podemos compreender as etapas e os momentos decisivos do cristão. De acordo com o capítulo 3 de Colossenses, a jornada do cristão começa dentro do seu coração e reflete nas pessoas e na comunidade do corpo de Cristo. Mas como? Como começa a jornada cristã dentro de mim? Bom, essa passagem do capítulo 3 vai trazer alguns imperativos que podem deixar claro para a gente. E eu queria que vocês acompanhassem comigo quais são esses imperativos. Eu não sei qual é a versão da Bíblia que você usa. Temos várias versões, né? Temos a NVI, temos a Revista Atualizada, temos a NVT e temos a Bíblia Viva. Então pode ser que você tenha uma versão diferente da que eu vou usar. Para isso, eu vou ler em duas versões para ficar claro o ponto que eu quero colocar, certo? Para que vocês entendam por que eu escolhi a palavra numa versão mais antiga. Bom, eu estou usando essa versão aqui, a Revista Atualizada, que é da famosa Bíblia Shed, certo? Mas eu tenho também comigo outras versões aqui, a NVI, e também tem online, ou diversas versões, para a gente comparar os textos e trazer a essência do texto para essa noite. Eu vou ler aqui na minha versão, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo,
buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são daqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo e em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Vamos orar por esse texto? Senhor Deus, estamos aqui diante do Senhor para lhe pedir graça, lhe pedir compreensão e para que possamos ouvir duas vezes. Ouvir, Senhor Deus, todas as implicações e pontos que o Senhor quer falar ao nosso coração, que o Senhor quer revelar, para que venhamos estar de acordo com a sua vontade, com a sua palavra. Lhe pedimos para que o seu nome seja manifestado, para que a sua glória seja expandida, para que a compreensão da sua majestade seja alargada, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, esteja conosco nessa noite. Conduza, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor quer revelar ao nosso coração. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, nessa minha versão fala justamente, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Numa outra versão, a NVI vai falar, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Bom, meus amados irmãos, queria que vocês entendessem que, para que possamos compreender a vida diária com as marcas do próprio Cristo em nós temos que reconhecer a nossa situação, rever os caminhos internos, os muros que criamos contra a vida do Evangelho, e assim prosseguir. É natural que antes que a gente vá buscar Deus, e antes que a gente queira encontrar-se com Deus, nós venhamos jogar para Deus primeiro a nossa situação. Então a gente, vamos dizer assim, se dobra o joelho numa oração e já começa a falar da nossa vida, falar do que está ardendo, do que está doendo, do que está implicando, das coisas que estão ali perturbando a nossa cabeça. E Paulo começa dizendo primeiro o seguinte, olha, vamos parar um pouquinho aqui. Primeiro, buscai. A minha versão fala buscai no imperativo de você ir atrás. Na versão que a gente leu também, na NVI, fala para vocês procurarem, para que procurem as coisas lá do alto onde Cristo vive. Primeiro que Paulo está combatendo aqui uma heresia que era grande e que estava invadindo a igreja de Colossos. Que heresia era essa? Era a mistura do gnosticismo, que a ideia do gnosticismo de crer na questão de que o homem, na dicotomia do homem, ou seja, se eu estiver errado, o pastor Edivaldo que está online, pastor Douglas, pastor Alexandre, me corrijam, viu? Mas pelos estudos que eu tive, né, pelo gnosticismo que acreditava que o homem, a alma do homem poderia ser boa e o homem poderia ser mau, a carne, né, a dicotomia, que não era junto. E os gnósticos também acreditavam em outras coisas também, como a questão da bondade que poderia haver no homem, né? No caso, de uma pureza que poderia existir no homem. Enquanto, na verdade, o Evangelho vai dizer que o homem é depravado, que o homem está caído em pecado, que está no lamaçal do pecado, ou seja, nada de bom pode tirar do coração que está afastado de Deus. O gnosticismo tinha aí suas ramificações, e aí, somado a isso, tinha a questão das práticas judaicas, que eram muitas práticas, eram mais de 6.000 leis, e aí algumas delas estavam entrando também, somando com essa ideia de que não, a minha alma está salva, mas o meu corpo pode viver uma vida à vontade. Então, isso estava gerando uma fé rasa, uma fé fraca. Então, para alguns líderes daquela época, Cristo não era suficiente para poder cuidar do povo, para poder salvar, para poder ter essa vida. Então, vamos colocar alguma coisa a mais, vamos colocar aqui que você tem que fazer aí
sei lá, um sacrifício, tem que correr até lá, até Cajazeiras e voltar para poder você ser salvo. Quer dizer, você não estava confiando na graça, você não estava confiando em Cristo, você não compreendeu o Evangelho e ainda estava tentando colocar um monte de peso no povo. E aí Paulo resolve escrever e mostrar a maravilhosa obra de Cristo, mostrando como Cristo de fato é Senhor e é suficiente e sua obra é satisfatória. Algumas versões, como eu falei para vocês, falam de procurem, encontrem, buscai, busquem. Mas é um imperativo, não muda. É um imperativo. O homem tem sua própria orientação. Minha orientação é carnal. Minha orientação é contra Deus. E que sabemos que, apesar de tudo isso, Cristo nos salva. E aqueles que são salvos pelo Evangelho podem discernir e tomar uma iniciativa diferente. Agora, sabendo que, resgatado em Cristo, eu tenho ainda a orientação carnal, mas eu estou em Cristo e eu posso tomar uma decisão para discernir. Paulo fala, usem essa decisão para discernir, para buscar as coisas do alto. Assim como nós temos que tomar decisões diárias, de respeitar uma pessoa, decisões de decidir qual filme nós vamos assistir, decisão do que vamos estudar, decisão que hora você vai dormir, decisão disso e aquilo. Paulo fala para os cristãos de Colossos, busquem, procurem, não vão para as filosofias desse mundo, não vão porque uma influência digital disse isso ou disse aquilo, não procurem os conhecimentos de família na base da internet, mas busquem primeiro as coisas do alto. Busque aquilo que está em Cristo, primeira coisa, porque é em Cristo que está à direita de Deus, é nele que vocês vão encontrar todos os tesouros do conhecimento e da transformação. Isso lembra muito bem, rapaz, Efésios capítulo 1, que fala justamente a mesma coisa sobre você buscar em Cristo, né, os tesouros para essa vida, para você discernir. E é muito massa porque Paulo vai falar disso em Colossenses, vai falar em Filipenses, vai falar em Efésios, e sempre que ele fala para a gente buscar Cristo, ele associa tudo isso com discernimento, com sabedoria, com conhecimento, com diligência. Então, Paulo está dizendo, olha, quando nós buscamos a Cristo, nós entramos em equilíbrio. Equilíbrio. Primeira coisa ele fala para buscar, e aí nós temos os meios da graça para que isso aconteça. Os meios da graça simples. Culto aos domingos, oração em casa, devocional, ler a Bíblia. Use os meios da graça para buscar o Senhor todos os dias. É bem diferente quando acordamos e oramos ao Senhor. É muito diferente quando deixamos para orar apenas no final. Faz muita diferença. Use os meios da graça para buscar o Senhor. O segundo imperativo, no capítulo 2, ele fala pensai. E aí, para algumas versões ele vai falar o quê? Mantenham o pensamento. Pensem, e aqui no versículo, mantenham o pensamento. Eu gosto mais dessa versão da revista atualizada. Ele fala pensai, certo? Para você pensar. Não apenas para você manter lá, mas a ideia de você esteja com o pensamento no alto. Por quê? Primeiro, porque você morreu em Cristo. Primeira coisa. Agora a sua vida está em Cristo. Certo? A sua vida está em Cristo. Logo, eu tenho uma jornada de transformação diária. Todos os dias da minha vida, eu tenho que me encontrar com Cristo, porque na minha mentalidade, a minha mente é carnal. Tem muitos hábitos que não são de Cristo, tem muitos pensamentos que não são de Cristo. Então, quando eu me coloco diante do Evangelho
e me proponho que os meus pensamentos sejam mudados, isso é transformação. Romanos capítulo 2, versículo 2. Mas transformai-vos, mas transformai-vos pelo seu modo de pensar, pela sua maneira de pensar. Deixe com que o Espírito Santo transforme a sua maneira de pensar, para que isso reflita, vamos dizer em outras palavras, nas ações, para que experimente a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E eu gosto muito dessa ideia porque trata da raiz. A gente está tratando aqui da raiz, não está preocupado com o fruto. Paulo aqui não está falando, não tá chegando ainda sobre comportamento. Paulo não está falando sobre moralidade. Paulo não está tratando de ações. Ele está tratando primeiro do vosso coração. A análise é: você tem buscado o Senhor? Agora a pergunta é: já que você tem buscado o Senhor, porque você está em Cristo, você tem pensado nas coisas do alto? Quem é que dirige os vossos pensamentos? Quem dirige o vosso pensamento na internet é um cara no YouTube? É um pensador não cristão? Porque isso tem muita implicação. Porque Paulo entende e compreende que nós vivemos de hábitos. Nós construímos e desconstruímos hábitos rotineiramente. Então, se eu não tenho um hábito, por exemplo, de buscar o Senhor, consequentemente, outra coisa vai estar me governando. Porque o coração do homem, ele é uma fábrica de ídolos, não tem para onde correr. Se Cristo não coordena meu coração, outra coisa está coordenando. Pode ser um carro, pode ser um casamento, pode ser uma ambição, pode ser até outra coisa que você acha que é fútil, mas ela pode estar conduzindo o seu coração, fazendo você pensar muito mais naquilo do que pensar em Cristo. Já que estamos buscando as coisas do alto, pensai. Isso tem a ver com a esfera da motivação, que os vossos pensamentos estejam fixos, focados no âmbito mais sublime, onde Cristo está entronizado. Já que estão em Cristo, todos nós, salvos, eleitos, estamos mortos em Cristo. Assim também, desde que suas vidas sejam controladas pela liberdade que Cristo oferece. Ou seja, sejam inspirados diariamente pela obra de Cristo na cruz. Nós já estamos ressuscitados com Ele. E aí, esse é o famoso já e ainda não. Com Cristo, dessa maneira, Paulo pede para que não tenhamos medo, de fato, de viver pela fé. Não tenham medo de viver uma fé genuína, que primeiro busca tesouros escondidos em Cristo. E que quando se encontra em Cristo, a mente é transformada pela perseverança, pelo convívio, por encontrar graça, encontrar amor, por encontrar misericórdia em Cristo. Buscai, pois, o reino dos céus. Buscai as coisas lá do alto. Pensai, mantenha o pensamento. Paulo está tratando das raízes. Preste atenção. Paulo não pede para que haja uma atitude, uma iniciativa de você buscar. Paulo pede para que haja uma atitude. Paulo pede para que haja uma iniciativa. Busquem, priorizem, coloquem na agenda, criem uma disciplina, faça o devocional, ore ao Senhor, dobre os seus joelhos, encontre Cristo no seu dia a dia. E para a gente cristão, muitas vezes essa ideia de buscar o Senhor tem levado, pelo menos para a igreja brasileira, a gente é levado a pensar numa questão de querer só fazer as coisas quando dá vontade. E não é o objetivo aqui não é quando dá vontade. Por quê? Porque nós somos volúveis.
Nem sempre a gente está com vontade, nem sempre dá vontade de fazer as coisas. Quase, na verdade, quase sempre não dá vontade de fazer as coisas, na verdade. E aí Paulo fala, não, busquem as coisas em Cristo. De modo que, ao olhar para o alto e ao mesmo tempo não olhar para os padrões terrenos, dessa maneira eu vou pensar, mais do que uma tarefa mental, Cristo vai mexer no seu coração. Com o meu interior, que tem pecados, que tem hábitos não resolvidos, que tem atitudes que trazem dano para mim. O fato de buscar ao Senhor e de pensar nas coisas do alto vai trazer uma revelação e vai mostrar quem eu sou. Tem uma frase do filósofo Leon Tolstói, né? Diz assim: todos pensam em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. É natural que o homem mundano, o homem que não é cristão, ele quer mudar tudo, ele quer mudar toda a humanidade, mas não pensa em mudar o seu coração. O evangelho parte de mudar primeiro o coração. Primeiro tem que resolver sua casa, resolver a sua mente, a sua forma de pensar. Mas você não tem forças para isso. Por isso, busque as coisas do alto. Busque Cristo. Segundo, pensar nas coisas do alto. É como a oração de Davi, quando ele peca com Batseba, né? Lá no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. John Stott também fala em um dos seus livros, o livro Como Ser Cristão, ele fala que a batalha quase sempre ganha na mente. É pela renovação da nossa mente que nosso caráter e nosso comportamento são transformados. Terceiro, fazei morrer. Se por um lado ele fala em buscar, depois ele fala em pensar, e agora ele compreende que você entendeu qual é a sua natureza. Versículo 5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Seguindo essa lógica de Paulo, você busca as coisas do alto, exerce o pensamento e consegue enxergar quem é Cristo. Você enxerga a natureza e os valores. E quando você compara com o mundo, você vê que são muito diferentes. A começar pelo autocontrole, ou seja, a começar pelo domínio próprio, a começar pelo o coração. Quando a gente olha para o velho homem, quando não era salvo, e a gente via que tinha uma carnalidade, tinha ações, tinha pensamentos, era uma vida cheia de pecado. Mas Paulo vai tratar de cada pecado desse. Ele fala assim, não, ó, fazei morrer, pois, versículo 5, a vossa natureza terrena. E aí ele vai listar esses pecados. Se liga aí comigo. A nossa velha vida, eu tenho um controle, então eu que mando. E eu vou achar que isso é normal, porque é a minha vida sem Cristo. Quando o evangelho entra na minha vida, eu vejo que tudo isso que eu estava vivendo é bem pecaminoso. E aí Paulo vai tratar primeiro desses pecados que podem ter sido se tornados o quê? Vícios. Ou seja, tenham se tornado hábitos viciados na sua vida. Primeiro ele fala da prostituição e da imoralidade sexual, que tem a ver com a própria traição aqui nesse ponto. O primeiro ponto de prostituição tem a ver com a traição de casais. Segundo, ele fala da impureza ou a corrupção moral do homem em seus mais diversos âmbitos morais. A impureza no trabalho, a impureza nas finanças, a impureza na escola, não importa. A paixão lasciva, que eu gosto muito desse ponto quando o próprio Hernandes Dias Lopes fala no livro dele, que é uma paixão maligna que leva aos excessos sexuais e às perversões, ao desejo maligno, e aí citando as obras da carne lá de Gálatas, né? A vontade de fazer o mal e de prejudicar pessoas. E o último ponto, que ele vai colocar 5 pecados, em algumas versões seria a cobiça, né? A avareza. Nesse caso aqui, ele fala da avareza, que é a idolatria.
é quando você torna-se um ídolo dentro de nós, ou seja, tomando o lugar de Cristo. Esse pecado é destacado pela vontade insaciável de sempre ter mais, algo de possessividade, de sempre querer algo mais. Aqui o desejo não é sadio, porque esse mesmo desejo torna-se um Deus dentro de você. Você vive em prol disso. Isso torna o sentido da sua vida. É doentio, é egoísta e é individual. E aí ele fala dessa avareza. A avareza afasta o homem de Deus, o leva para longe e encoraja o homem a confiar em si próprio, em suas posses materiais. E isso é um tipo de idolatria. É por isso que no texto aqui, na minha versão, diz assim: e a avareza, que é idolatria. Esse tipo de idolatria é pior do que a idolatria de imagens, de esculturas, porque ela camufla sobre o status de sucesso, de novas aquisições. E hoje, por conta da internet, tem uma febre de ideia de sucesso, de que, fulano está indo muito bem, ele conseguiu comprar um carro novo, ele comprou uma casa, ele viajou para as Ilhas da Maldivas, então ele é o exemplo, porque ele foi bem sucedido. E as pessoas vendem isso no Instagram como uma fórmula do sucesso. E a pessoa acha que isso é bom. Isso também está entre os cristãos. Porque o pastor falando de tal tem isso, tem aquilo. Porque aquele cantor postou nessa semana que também tem isso, tem aquilo. E torna isso um Deus. Hoje no Brasil, ter posses, ser bem-sucedido financeiramente, com bens materiais, com inúmeros sinais de riqueza, que é um sinal da teologia da prosperidade, eles apontam que isso é ser abençoado. Mas se você vive em prol disso, então isso é o seu Deus. E você vive em idolatria. Viver em idolatria é pecado, e é um pecado que ele está lhe afastando de Deus. Está jogando você para longe de Deus. Paulo continua, certo? A gente não vai trabalhar todos eles, mas Paulo continua citando essas características do velho homem. E aí você pode se encontrar quando é colocado um ponto desse. Todos os dias nós pecamos. Nós podemos cair no velho homem, nós podemos não vestir essas vestes do novo homem e vestir essas vestes do velho homem. E aí Paulo vai citar esses outros, que são pecados da língua. Se primeiro ele aponta vários pecados da avareza, da idolatria, do desejo de desejar o mal dos outros, da paixão lasciva, que são as perversões sexuais, da impureza e da prostituição em relação ao adultério, à imoralidade sexual fora do casamento, agora ele vai falar dos pecados da língua. Travou? Opa! Não sei se foi minha internet. Tá ok? Porque o meu celular travou aqui minha imagem. Aí eu não sei se travou. Mas tá ok, né? Travou não. Beleza, vamos continuar então. Ira e indignação. Primeiro pecado da ira. Primeiro pecado da língua. Ira e indignação. Mas agora abandone a ira, abandone a indignação, que destrói os relacionamentos. Abandone a maldade, tudo aquilo que afeta o outro, nós e o outro. A maldade de querer o mal do outro. A maledicência, que em algumas versões vai estar como blasfêmia também, mas aqui é traduzido como blasfêmia também, mas não se refere àquela blasfêmia contra Deus, mas sim a difamação do caráter humano, ou seja, mentira, fofoca e etc. E também linguagem obscena no vosso falar, grosseria, linguagem baixa, palavrões. E aí a gente lembra de Mateus também, que fala que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, se você não está falando de algo bom, possa ser que o seu alimento seja bem fraco. E não seja o alimento sagrado, não seja as coisas boas. Então, primeira coisa, lembra aí, pensa aí comigo. Paulo pede para você buscar as coisas do alto. Quando você busca as coisas do alto, você encontra Cristo.
Em Cristo você encontra graça e você encontra transformação, certo? Ele pede para você pensar nessas coisas do alto. Ou seja, colocar a minha mente para pensar, para ponderar, para mastigar, para avaliar como deve ser a minha nova vida, como deve ser a minha vida em Cristo. Depois ele fala, agora que você se compreende que deve buscar e pensar, façam morrer o velho homem. Faça morrer o seu velho homem. E quais são os pecados, ou vícios, ou hábitos que tem nesse velho homem? Aí ele fala desses 5 pecados primeiro, e depois aponta mais 5 em relação à sua boca. Quase tudo isso é formado na minha mente, no meu pensar. E é por isso que Paulo pede para que você pense antes primeiro nas coisas do alto. Para que o parâmetro, para quando for avaliar seu coração, seja Cristo, e não o contrário. Primeiro eu avalio o meu coração para saber o que é bom, o que é ruim, para depois procurar em Cristo o que eu vou reter de bom. Não. O padrão é, primeiro eu encontro Cristo e enxergo quais são aquilo que eu devo mudar. Segundo, quando eu olho para o meu coração com o olhar de Cristo, eu vejo que isso tudo é pecado, eu vejo que eu estou mentindo, eu vejo que eu preciso mudar isso. Ele prossegue no versículo 9 para não mintam, não façam mentira uns aos outros, e uma vez que você já despiram do velho homem. E aí ele começa agora essa vida de abnegação e de novas vestes. Visto que vocês se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. A primeira compreensão clara que temos nesse texto é o verbo se despir, ou despir. Vocês já despiram do velho homem. E é justamente a ideia de tirar a roupa, e está no tempo verbal chamado ariosto, né, que é justamente uma ação que começou no passado, e essa ação ainda está acontecendo, se refere à ideia de tendo despido do velho homem, tendo se vestido e revestido. Então, ambos os verbos, ambos os sentidos estão no imperativo e indicam a ação que deve ser sempre tomada. Essa ação já foi tomada, tem que ser tomada novamente, porque ela tem consequências no meu futuro e tem consequências no agora. O caminho entre o pensamento e a ação é justamente a compreensão. E a compreensão é justamente o pensar em Cristo, pensar nas coisas do alto. Podemos sim praticar o evangelho, podemos sim exercer o novo homem, porque estamos compreendendo a graça, porque estamos compreendendo o pensar lá no alto, porque estamos compreendendo esse, vamos dizer assim, esse marco, essa etapa na jornada do cristão. Despir e vestir é bem comum para os cristãos e para todo mundo, vestir uma roupa e tirar uma roupa que traz a lembrança daquilo que você faz diariamente. Já que nós vamos para muitos lugares, não agora por causa da pandemia, mas normalmente traz a ideia de que se eu sair de casa, passei um bom tempo fora, quando eu volto, eu tiro essa roupa que está suja e vou colocar uma roupa limpa, vou me trocar. Então, essa é a ideia do que nós fazemos diariamente. E Paulo vai trazer isso para aqui como um exercício, como uma ideia de criar um hábito. Então, essa vamos dizer assim, é a prática diária do cristão na nova vida. Eu vou sempre buscar Cristo, eu vou pensar nas coisas de Cristo, e agora eu vou ver o que eu preciso fazer morrer no meu coração hoje. Quais são os pecados que estão me impedindo de buscar Cristo? Quais são os pecados que estão me fazendo chegar mais perto de Cristo? E aí, o fato de eu me colocar à disposição da abnegação de querer arrancar essas velhas vestes, esses velhos pecados, essa maldade, tudo isso que está no meu coração,
se refaz em mim, porque Cristo está me transformando para esse novo e pleno conhecimento. Em outras palavras, à medida que eu vou compreendendo Cristo, à medida que eu vou buscando, pensando, a compreensão vai se tornando natural. Eu vou compreendendo quem eu sou. Eu sou esse pecador. Mas aí eu também vou compreendendo quem eu estou em Cristo, quem eu estou sendo transformado, quem é essa nova pessoa que está sendo cultivada, transformada pelo o conhecimento à imagem do Criador. Cara, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Tem noção do que está acontecendo na nossa vida todos os dias? O novo homem, vestir-se desse novo homem, é, na verdade, vestir-se do próprio Cristo. Cristo é a nossa base da renovação. Cristo é a nossa planta para que a gente estrutura. Cristo é o próprio caminho dessa jornada. E estamos nele, e estamos sendo transformados todos os dias. Desde o dia em que eu disse que eu queria seguir a Cristo, e na verdade foi ele que me alcançou, como em toda a continuidade nos últimos 20 anos, nos próximos 40 anos, até a minha morte, eu estou sendo transformado por Cristo todos os dias. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Nessa nova vida, Cristo pede para que nós venhamos trocar nossos hábitos. Precisamos trocar todos os nossos hábitos. Toda a nossa forma de ver, de entender, de compreender, deve ser trocada, deve ser mudada. Essa atitude colocada em prática para uma vida que tenha isso como hábito, engrandecer a Cristo, mostrar que não temos vãs filosofias, nem precisamos das teologias desse mundo para estar satisfeitos em Cristo, porque Cristo é tudo. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 22 a 24 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, que são provenientes da verdade. A maior prova desse novo homem é que, na medida que Cristo vai sendo expressado em nós, não existe diferença, não existe divergência nas raças, não existe diferença entre o povo, nacionalidades, vida religiosa ou posição social. Todos os participantes dessa jornada em Cristo têm um único batismo, que é justamente o Espírito Santo em nós. Somos um só corpo. E essas diferenças não devem existir entre os que dizem cristão e estão em jornada com Cristo. Cristo tornou tudo isso inválido. Títulos, posições sociais, nacionalidades, denominações, tudo isso se torna inválido na nova criação. O novo homem tem Cristo como modelo e como padrão para a própria vida, porque Cristo é o próprio caminho. E eu quero destacar aqui que no texto que ele fala, em que não há bárbaro e nem a cita, aquele autor do comentário de bolinhas, que a gente conhece como comentário de bolinhas, né, que é o Ralph Mark, ele destaca uma coisa muito interessante. O bárbaro é um termo para não gregos, que não falavam aquele idioma. Então, qualquer pessoa que não falava grego, para eles, era um bárbaro. Mas Paulo se dedica a esse... E Paulo fala bem claro que se dedica aos gentios, né? E aí, dentro dos gentios também tinham os bárbaros. Em Romanos capítulo 1. Mas o cita, que ele fala bárbaro e cita, era um tipo estranho de bárbaro, que era de baixo escalão. Então, na escala social, ele estava bem abaixo. E segundo Jósefo, eram considerados pouco melhores do que animais selvagens. Então, para o grego, qualquer pessoa que não falava o grego, vamos dizer assim, era um bárbaro, no caso eram gentios, né, na verdade, e aí o bárbaro era aquele que vinha de fora mesmo, que não pertencia àquela cultura e que trazia uma cultura lá, então a ideia do bárbaro. Mas o cita
era tipo assim, era para o grego, era como se fosse animais. Eles tinham um pouquinho mais, era um pouco elevado do que os animais, porque eles conseguiam conversar enfim, eram humanos, né? E Paulo, justamente, Paulo coloca esses dois no mesmo versículo, onde ele compara gregos e gentios, mostrando que essa nova humanidade não se baseia, não se baseia nos costumes da sociedade, não se baseia na cultura como se forma, mas se baseia no padrão de Deus. Cristo remove todas as hostilidades e todo tipo de divisão dos homens. Cristo é tudo o que os homens precisam para entrarem no novo mundo. Nesse novo mundo, nessa nova humanidade, em Cristo, nós se enxergamos como os iguais. Por fim, a partir do versículo 12, diante desses imperativos, diante dos desafios, Paulo coloca de forma prática e simples para compreender e aplicar o novo caráter do novo homem. Se eu compreendi que eu tenho que buscar a Cristo, se eu compreendi que eu tenho que pensar nas coisas do alto, se eu compreendi que nessa jornada eu tenho que olhar para o meu coração e ver quais são as dificuldades, Paulo vai continuar falando. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se. Tirem a maldade, tirem a ira, tirem a maledicência. Revistam-se da profunda compaixão. Revistam-se da bondade, da humildade, mansidão e paciência. O desejo de Paulo, meus irmãos, é que para aquela igreja, é que eles compreendam que a vida deles deveria estar à altura do chamado divino. Já que vocês morreram com Cristo e vão ressuscitar com Cristo, e vocês encontraram os tesouros que estão em Cristo, vivam de uma maneira digna. Vivam mediante a vontade de Deus, como eleitos, como santos, como amados de Deus. Portanto, se vocês compreenderam isso, façam. E assim como ele destacou, primeiramente, 5 pecados, né? Ele agora coloca, e depois colocou mais 5 da língua. Agora ele coloca 5 pontos, né? Vamos pensar assim, 5 características de hábitos que eu tenho que ter. Primeiro ele fala dos ternos afetos de misericórdia. A ideia de um coração que tem compaixão. E a palavra grega se traduz literalmente para órgãos internos, né? Que naquela época eles acreditavam que o coração ficava nas vísceras, né? Porque quando você tinha medo, né? Era a barriga que ficava tremendo, né? Aquele friozinho na barriga. Então, a ideia do ternos afetos de misericórdia é que você exerça a compaixão. E aqui eu falo, ninguém consegue acordar na segunda-feira de manhã e falar assim: hoje eu vou ser uma pessoa que tem compaixão. Compaixão ela é exercida a partir de Cristo e ela é provocada quando eu me coloco à disposição de estar com o outro, de estar a serviço do outro, de estar a serviço das pessoas. E aí ele fala de bondade e humildade. A bondade é a marca de que o cristão fará o máximo pelo outro para que ele esteja salvo, para que tenha amor e para que cresça em Cristo. Humildade é a marca da unidade cristã. É o antídoto soberano do amor próprio, que envenena os relacionamentos na igreja. A principal marca nessa caminhada aí da unidade é justamente a humildade. Se por um lado você tem profunda compaixão, por outro lado você começa a querer exercer a bondade e exercer a humildade. Você reconhece que precisa do outro. Você reconhece que precisa do corpo. Você reconhece que precisa da unidade. Por quê? Porque você sabe que você tem o velho homem no coração que todos os dias precisa ser renovado. Mansidão e longanimidade. Esse é o exercício da disposição do ânimo cristão no seu comportamento para com os outros. Mansidão é marcado por 2 atitudes. Uma, consideração para com os outros. Então tem a ver, sim, com os relacionamentos e unidade. E também abrir mão do seu direito. Muitas vezes, por amor ao outro, você abre mão do seu direito para que o outro
não sofra com ira, não sofra com maledicência. Longanimidade já é uma palavra que é a ideia de conservar um bom ânimo por muito tempo, ser longânimo, né? E se refere a suportar a crise de fúria, ou uma pessoa que não é levada pela paixão ardente da vingança, é suportar o estresse, né? A ideia é essa. Isso tudo por quê? Para lidar com o outro, vestir-se dessas qualidades. Seguindo a mesma ideia, no versículo 13, essas qualidades são colocadas em prática, e aí fica muito mais claro que com compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, abre caminho para o versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente. A marca distintiva do cristão, o amor. Paulo coloca em destaque e com uma nova roupagem, com a ideia de roupa, não uma nova roupagem, mas com uma ideia de roupa. Assim como ele fala em 1 Coríntios capítulo 13, assim como fala em Romanos 13, assim como fala em Gálatas 5, acima de tudo isso, como sobretudo, por cima de todas essas roupas, por cima desses hábitos, por cima dessas qualidades, por cima disso tudo, esteja o amor. Stott destaca no livro Ouça o Mundo, Ouça o Espírito, somente o capítulo inteiro, só para falar sobre o amor. E ele fala que muita gente, quando vai falar assim, qual é a marca do cristão? E aí algumas pessoas vão falar que é o conhecimento, outras pessoas falam que é a fé, outros falam que é a experiência religiosa, outros falam que é o serviço. Porém, com base em 1 Coríntios capítulo 13, ele mostra que nenhum desses pontos é fundamentalmente a marca do cristão. Ele fala que o conhecimento é vital, a fé é indispensável, a experiência religiosa é necessária e o serviço é essencial. Mas, sobretudo, se não tiver amor, nada disso vale a pena. Então, o amor estará acima de tudo, pois Deus é amor. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O amor traz motivação, traz significado, produz em nós a plenitude do viver cristão. O amor traz união no serviço. O amor traz fogo e tira a sequidão das nossas almas. E daí nós compreendemos bem por que nós temos que tomar 3 decisões. Primeiro, buscar o Senhor, pensar nas coisas do alto e fazer morrer o velho homem, para que o amor possa fluir em nossa vida, para que a graça de Deus derrame compaixão, bondade, mansidão, para que isso se torne comum, natural, cotidiano, diário, ordinário. O alvo nisso tudo, meus irmãos, é o corpo da igreja, é o corpo de Cristo. Não existe missão sem unidade, nem serviço. O alvo é Cristo em nós, a esperança da glória. O pensamento de Paulo nunca é individualista e pietista. O seu propósito é para que nós entendamos que estamos numa jornada com outros. Sua preocupação sempre será com a vida coletiva dos cristãos. E a perfeição que ele coloca diante dos seus leitores é atingida somente na comunhão em Cristo com meus irmãos na jornada. Ou seja, nos colocando à disposição para deixar que fluir todas essas qualidades e vivências. Por fim, a jornada do cristão deve ser recheada dos versículos 15, 16 e 17. Que a paz de Cristo conduza os corações. Aquele que busca Cristo no alto, aquele que pensa no alto, aquele que olha para o seu coração, enxerga todas as mazelas e faz ela morrer, deixando as novas vestes serem cobertas com amor, com graça, com mansidão, é nele que mora a paz de Cristo. Sejam agradecidos, vivam em paz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem uns aos outros com sabedoria, com cantos, salmos, hinos. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome do Senhor. Habitar ricamente a palavra de Cristo, deixa eu colocar um destaque. É muito importante que você decore a Bíblia, decore texto sagrado.
decore porções, decore contextos, decore situações, versículos, memorize. Porque quando chega o dia mal, quando chega o dia difícil, você consegue resgatar aquele texto para lhe dar uma força, para lhe renovar, para lhe dar um ânimo. E você pensar, eu estou em Cristo. Eu posso suportar esse dia. Também é muito importante habitar ricamente a palavra em vocês, no coração, para que a gente sempre distribua graça, amor para os outros. Joseph Campbell, que escreveu A Jornada do Herói, fez um bom trabalho ao nortear aí várias coisas, como a gente conhece aí, quem é fã aí de heróis e etc. Escreveu aí 12 passos. Ele só esqueceu que no mundo real não existem heróis. Na verdade, quase sempre os heróis são carregados de vários problemas de coração e trabalham muito mais por um egoísmo, por um individualismo, ou então fazem algo para um benefício próprio. Quase sempre. Aquele benefício próprio, às vezes, atinge a humanidade, né? Em outras palavras. Lewis e Tolkien, por outro lado, compreenderam que a jornada é coletiva. Ela nasce na dificuldade do coração pecador, mas tem seus efeitos em diversas pessoas. Ela nasce com um coração quebrantado, um coração que pede pureza, um coração que pede renovação. Mas ela é manifestada no serviço, no amor, na comunidade, na comunhão coletiva. E, embora eu tenha o livro e ame o Peregrino, de John Bunyan, acredito que a visão de Paulo, que apresenta aqui, é que essa jornada terrena, não como peregrino, é sozinho, mas é em grupo, é em igreja, é com o corpo de Cristo. Por fim, meus irmãos, a jornada do cristão começa no seu coração. Cria raízes, parte de quem somos, parte da nossa maneira de pensar, parte da nossa mente. Passa pelas decisões diárias, passa pela busca e pelo pensar. Se ramifica pelo vestir, pelo se renovar, pelo praticar o evangelho. Passa pela compreensão, pelo discernimento, pela sabedoria, pelo conhecimento. E atinge os outros. Atinge o próximo com a bondade, com a graça, com a mansidão, com o domínio próprio, com a longanimidade, com a compaixão e com o amor. Cristo agora é o parâmetro nessa caminhada. À medida que isso se torna claro, à medida que isso é compreendido, essa jornada consegue atingir o seu alvo, consegue alcançar o próximo e todos estamos sendo transformados, todos estamos sendo acolhidos, sendo edificados, sendo alcançados diariamente por Cristo. A vida cristã exige tempo e exige um tempo de qualidade. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17.